Boa noite, então, a todos, a todas, né, que estão presentes. Na verdade, todas, só tem mulheres hoje. E vamos iniciar, então, a nossa segunda aula desse projeto Força Educador, que começamos na semana passada. A ideia é continuar todas as semanas com uma aula gratuita, especialmente para educadores, né? Quem me conhece já há mais tempo sabe que eu falo de desenvolvimento pessoal, sabe que eu trabalho desenvolvimento pessoal para diversos públicos, mas de outubro para cá eu tenho focado principalmente nos profissionais da educação e, e a gente está fazendo então esse trabalho, né, de levar um pouco de autoconhecimento, de reflexão, de desenvolvimento pessoal, de novos olhares sobre a vida, sobre a educação, buscando principalmente, né, o sucesso profissional para os educadores com qualidade de vida. Então, a ideia é justamente, né, que a cada encontro desses, vocês divulguem para seus colegas, para os seus amigos, e tenham mais consciência da importância, né, do desenvolvimento pessoal para ter sucesso profissional com qualidade de vida, que é justamente o nosso tema de hoje. Então, o tema de hoje, né, é a importância do desenvolvimento pessoal para o sucesso profissional. E quando nós falamos em sucesso profissional, nós já estamos falando também em qualidade de vida, porque, como eu já tenho falado nas outras, né, em outras oportunidades, nós sabemos que quando nós temos sucesso profissional, nós conseguimos mais qualidade de vida. E a recíproca também é verdadeira, ou seja, quando nós cuidamos da nossa vida, quando nós temos as áreas da nossa vida mais alinhadas, quando nós estamos melhor conosco mesmo, né? Em paz, em harmonia, com uma saúde equilibrada, com as relações em família, as amizades, com a nossa vida mais em ordem e equilibrada, né? Essa qualidade de vida que também envolve prosperidade financeira, que também envolve Eu presente tudo no o chão. lazer, né, o Nossa, cuidado. ainda bem que Como ela nós gostou, temos né? as nossas áreas da vida mais bem resolvidas e bem cuidadas, nós com certeza somos melhores profissionais e temos mais sucesso profissional. Então, uma coisa ajuda a outra, né? O sucesso profissional, ele ajuda a ter qualidade de vida e a cuidar de todas as áreas da vida. E quando eu estou bem comigo, com a minha vida pessoal, com as outras áreas da vida, a vida profissional flui melhor. Então vamos lá falar da importância do desenvolvimento pessoal para o sucesso profissional. Então hoje, nessa nossa aula, você vai compreender por que você precisa de mudança para alcançar o sucesso profissional com qualidade de vida e como priorizar o seu próprio desenvolvimento levará você a resultados cada vez melhores em todas as áreas. Para início de conversa, então, o que é desenvolvimento pessoal? É como eu não tenho um lado dele na O que é desenvolvimento pessoal? Alguém de vocês gostaria de dar uma resposta, de contribuir, de escrever aí no bate-papo? O que é desenvolvimento pessoal para vocês? Eu estou trazendo aqui duas definições de desenvolvimento pessoal. As duas têm a ver com a minha maneira de pensar e com a proposta da Evolucionar. A primeira delas é que desenvolvimento pessoal é um processo contínuo de autoconhecimento, aprendizado e aprimoramento de habilidades, valores e comportamentos. Então,
Quando nós falamos em desenvolvimento pessoal, nós estamos falando num processo contínuo. Isso tem muito a ver com uma expressão que tem sido usada muito nos últimos anos, que é lifelong learning, ou aprendizagem ao longo da vida. Então, é essa nossa busca contínua por aperfeiçoamento, por autoconhecimento, por aprendizado em diversas áreas, em diversos assuntos, por aprimorar nossas habilidades, nossos valores e nossas atitudes, nossas habilidades, nossos comportamentos. Ok? Essa definição está clara para vocês? E a segunda definição, que tem muito a ver com a nossa forma de pensar, né, e com a proposta da Evolucionar, é a de que desenvolvimento pessoal é a busca constante pela excelência pessoal e profissional, com o objetivo de evolucionar, ou seja, de evoluir e promover evolução. Então, todas as pessoas que estão buscando constantemente aperfeiçoamento profissional e pessoal para ficarem cada vez mais excelentes, ou seja, né, para melhorar o seu desempenho, os seus resultados, as suas competências, suas habilidades, suas capacidades. Quem busca isso, quem faz esse movimento, está num processo de desenvolvimento pessoal. E por que esse processo de desenvolvimento pessoal? Para evolucionar, ou seja, para evoluir e promover evolução. Então, vamos falar um pouquinho da importância do desenvolvimento pessoal para o sucesso como educador. Cada um de nós nasceu para crescer, evoluir, desenvolver-se, não para estagnar e deteriorar-se. Ou seja, vocês já ouviram falar na lei da evolução? Todos no universo, todos os seres do universo fazem parte, né? Estão dentro dessa lei da evolução e não podem fugir dela. Tudo está em constante movimento para a evolução. Com os seres humanos não é diferente. Então, nós viemos para este planeta para evoluir. Não só como pessoa, mas para evoluir enquanto humanidade. Então, eu evoluo e também, junto com os demais, eu também vou evoluindo, ou provocando, ou proporcionando evolução. Quem se acomoda ou se fecha em si, entra em crise. Então, a maioria das crises, né, elas vêm do quê? Da estagnação. O que é estagnação? É você ficar na zona de conforto, é você parar de evoluir. Quando você percebe que na sua vida coisas difíceis, situações complicadas, problemas, desafios, situações desagradáveis se repetem, e quando você sai disso e daqui a pouco está de volta na mesma situação ou numa situação parecida, é bem provável que você esteja passando por uma fase de estagnação. Ou quando você sente que a vida só piora ou fica estável, ou quando você sente que você repete as mesmas situações, os mesmos acontecimentos, os mesmos resultados desagradáveis. Então, nessas horas, né, quando você percebe que isso está acontecendo com você, com certeza, né, você está passando por uma fase de estagnação. E a estagnação é contra a lei da evolução. Então, toda pessoa que está vivendo na estagnação, ela se sente mal, ela se sente muito mal. Ela sente sintomas físicos, ela sente sintomas emocionais, ela sente que a vida está travada, que não flui, que as coisas não melhoram. E tudo isso acontece por quê? Porque não está havendo evolução. Tranquilo? Vocês estão compreendendo? Está fácil de compreender?
Sim, Ok. Para alcançar o sucesso, para aprender, é preciso seguir em direção a ele. Ir para o mais. Essa expressão ir para o mais que eu uso aqui, ela é uma expressão que a gente usa muito dentro da inteligência sistêmica, do conhecimento sistêmico. E quando nós falamos da necessidade de evoluir, né, nós estamos falando desse ir para o mais. A vida espera de nós sempre algo a mais. Quando nós desistimos ou quando nós paramos de ir para algo a mais, nós estamos então na estagnação. Certo? Então, evoluir é ir para o mais. E todas as pessoas que querem ir para o mais, que querem evoluir, que estão dispostas a isso, elas só vão conseguir evoluir, avançar, melhorar, ir para o mais, se elas estiverem disponíveis ou dispostas para aprender, para se aperfeiçoar, para crescer. Então, para isso, precisa haver uma disponibilidade. Precisa estar com o coração aberto para isso. Tá? É necessário estar disponível. Então, assim como nós, como educadores, precisamos estar disponíveis para que o nosso crescimento aconteça, para que a gente vá para o mais, para que a gente evolua. Os nossos alunos também precisam acreditar nisso, que eles podem evoluir. É bem por isso que eu estou fazendo essa aula de hoje, porque eu considero vocês nesse momento como meus alunos, né, como profissionais, meus colegas, mas como eu estou dando uma aula, hoje vocês são meus alunos. E com os meus mentorados, em todas as aulas que eu faço, nas palestras, nos eventos que eu faço, eu falo a mesma coisa. Que se eu espero que o meu aluno evolua, que ele se desenvolva, que ele cresça, que ele queira aprender, ele precisa estar disponível. Ele precisa buscar o mais. Agora, se você, como professor, como educador, espera isso de seus alunos, você precisa acreditar primeiro em quem? Eu acho que ali não está completo, né? Mas você precisa acreditar primeiro em si, buscando o próprio desenvolvimento e superando os seus desafios. Tá? Então, primeiro você acredita, enquanto educador, no seu potencial, na sua capacidade de evoluir, no seu desenvolvimento, você busca constantemente ir para o mais, e aí sim você pode esperar isso dos seus alunos também. Né? Então, percebe que para o processo educacional dar certo, todos precisam querer ir para o mais. Todos precisam querer avançar, evoluir. Então, se você conseguir, enquanto educador, tornar seus alunos apaixonados pelo desenvolvimento pessoal, eles vão se disponibilizar para aprender. Se você conseguir tocar o coração dos alunos a ponto de eles se disponibilizarem para o desenvolvimento pessoal, para o próprio crescimento, para ir para o mais, eles vão aprender, eles vão avançar, eles vão se desenvolver. E o seu trabalho, consequentemente, vai ser um trabalho de resultado. Pessoal, lembrando que vocês podem interagir comigo, mandar perguntas no bate-papo. Se quiser, eu precisar abrir o microfone, se quiserem abrir as câmeras, fiquem à vontade, né? Estejam à vontade para trocar uma ideia comigo, para a gente interagir. E se isso está fazendo sentido para vocês, vocês coloquem, por favor, aí no bate-papo, sim, o que está fazendo sentido, né? E vamos continuar. Então, eu gosto de falar que desafios revelam oportunidades. Porque toda vez. Ok, faz sentido, beleza. Toda vez que eu penso no meu processo de evolução, né, que eu me movimento para o mais,
não vai ser tudo um mar de rosas. E não é tão simples assim fazer com que as coisas aconteçam na minha vida. Principalmente quando eu estou acostumado ou estou preso na estagnação. Então, para que uma mudança aconteça, a vida nos coloca diante de algumas coisas que nos mobilizam ou que nos provocam, que nós chamamos de desafios. Então, o que são desafios e por que eles surgem na nossa vida, né? Todos os resultados desagradáveis que você tem na vida têm origem nas suas próprias sombras e nas sombras do seu sistema. Então, vamos lá. Você está vivendo um período da sua vida em que, de repente, hoje mais do que nunca temos que evoluir como educadores. Sim, perfeito. Então, você está caminhando na sua vida, né? E, de repente, você percebe que os resultados que você queria ter, ou que você esperava, ou que você planejou lá no passado, não estão de acordo. Os resultados que você está tendo hoje não estão de acordo com aquelas expectativas suas lá do passado, com os seus planos. Ou os resultados que você está tendo deixam você desanimado, triste, desanimada, triste, trazem um desconforto, são desagradáveis. Se você está passando por uma fase de resultados desagradáveis, por que esses resultados desagradáveis eles chegaram na sua vida? Toda vez que nós enfrentamos uma dificuldade, é a vida nos mostrando que, ao superar essa dificuldade, a nossa vida vai melhorar. E essa dificuldade veio porque nós estávamos estagnados. É como se fosse assim. Vamos ver se vocês conseguem me entender. De repente, algo de ruim acontece na minha vida, ou surge, ou o que a gente costuma chamar de problema ou dificuldade. E eu não entendo muito bem por que aconteceu. Às vezes eu me revolto, às vezes eu fico indignado, às vezes eu fico tentando explicar um porquê, às vezes até, né, muitas pessoas ficam revoltadas com Deus, com o universo, com outras pessoas, procurando achar culpados por isso. Na verdade, esse desafio, ele surgiu na nossa vida com que objetivo? Surgiu na nossa vida com o objetivo de nos ensinar algo, de nos desafiar a ir para o mais. É como se fosse assim. Para que você... Vamos pensar num jogo de videogame em que você tem os níveis e a cada nível tem mais dificuldades para você passar. Você tem que desenvolver habilidades, conhecer mais o jogo, ter estratégia. Então, para que você possa estar preparado para o próximo nível da vida, que é onde você sonha ir, o que você quer, o que você busca, a vida coloca no seu caminho obstáculos, pedras, desafios, muros. E você precisa encontrar formas de remover essas pedras, de lidar com elas, né? De passar por cima desses muros, de remover, de transformar. Não importa o que você vai fazer, desde que você faça algo que permita com que você vá além disso e continue a jornada. Então vamos imaginar assim, se for pedras no caminho, e aí você vai aprendendo ou a usar as pedras ou a eliminar as pedras, e com isso você vai ficando mais hábil, mais inteligente, mais forte, preparado, mais preparado para a próxima fase, para o próximo nível. Está fazendo sentido? Então, nenhuma dificuldade vem para nós à toa. Os desafios vêm para nos fortalecer, para nos preparar para o próximo nível. Então, e esses desafios, eles revelam muitas vezes, né,
sombras do nosso passado, sombras do nosso sistema. O que são essas sombras? Essas sombras são programações subconscientes que precisam de luz e de compreensão. Então, sempre que eu enfrento uma dificuldade, um desafio, para eu me tornar mais forte ou para eu superar esse desafio, essa dificuldade, eu vou precisar olhar para o lado que eu tenho dificuldade de olhar. Para os meus defeitos, para as minhas limitações, para aquilo que eu não gosto em mim, para aquilo que me trava, para aquilo que me incomoda, para aquilo que me impede de ir adiante. Então, é como se dentro de cada um de nós, na verdade não é como se, né? Dentro de cada um de nós temos um grande baú de informações que foram sendo acumuladas ao longo da vida. Algumas delas a gente já recebeu do nosso sistema familiar, ou seja, 7 gerações atrás, mais ou menos, tá? Os estudos mostram que somos influenciados até 6, 7 gerações atrás. Tudo o que aconteceu com nossos pais, avós, bisavós, trisavós e assim por diante, nossos tios, primos, todos os que fazem parte do nosso, as pessoas que entraram e se relacionaram com o nosso sistema familiar, fatos, acontecimentos, experiências, sentimentos, emoções, estão gravados no nosso DNA, né? E foram transmitidos para nós através do pai e da mãe. Então, nós já nascemos, já viemos ao mundo com essa carga de programações, mas todas as programações que a mãe viveu durante a gestação, né? E aquilo que a família estava vivendo na gestação, e os sentimentos da mãe, tudo que a mãe sentia, os medos, as angústias, as alegrias, as superações, as tristezas, as preocupações, as inseguranças. Por exemplo, se a mãe foi agredida, se a mãe sofreu medo de perder o bebê, se a mãe queria perder o bebê, né? Se ela rejeitava esse bebê, se era um período de muita dificuldade, de faltava comida, faltava amor, a mãe se sentia sozinha. Tudo o que a mãe sentia, de uma certa forma, faz parte também das programações do bebê quando ele nasce. E as experiências depois do nascimento, as da infância, até os 3, 4 primeiros anos muito mais fortes, até os 7 ainda também forte, e depois vai diminuindo um pouco, né? Porque depois o ser humano vai encontrando recursos para lidar com algumas coisas, mas às vezes fatos acontecidos na vida adulta também, que foram fortes, que traumatizaram, que envolveram outras pessoas, que foram difíceis de sair. Tudo isso forma um nosso baú de programações. Essas programações, muitas vezes, são aquilo que nos impede de ir adiante. Então, para dar um exemplo, né? Vamos pensar assim. Eu tenho, enquanto educador, uma dificuldade de me posicionar diante dos alunos como uma pessoa segura e forte. Talvez, né, lá no meu passado, eu tenha tido experiências que me fizeram acreditar que eu não sou forte o bastante, que eu não dou conta das coisas, que eu não sou capaz. Talvez eu não tenha conseguido tomar a força do pai e o lado masculino, que exige mais força, segurança, determinação, persistência. Talvez eu não tenha tomado a força da mãe, talvez eu não tenha aceitado a mãe, o amor da mãe, eu não reconheça completamente a minha mãe. Talvez eu tenha vivido experiências de rejeição, né? E aí, quando eu vou para a sala de aula como professor, dependendo dos desafios que eu encontro, perdão, internamente eu acredito que eu não vou ter força suficiente, que eu não sou bom o bastante, que eu não vou dar conta, e aí eu acabo realmente não dando conta.
e tendo sérios problemas. Tendo problemas de autoridade com os alunos, de falta de autoridade, tendo problemas de insegurança em situações que são um pouquinho mais difíceis, tendo problema de me posicionar, junto com a gestão da escola, com os colegas de trabalho, às vezes eu sou muito manipulado ou sou influenciado demais, porque eu não consigo ter opinião própria, colocar a minha voz, meu ponto de vista. Percebem? Por causa das minhas programações, que são as minhas sombras. E assim como eu, enquanto educador, tenho programações e sombras, tenho esse lado escuro que precisa ser vasculhado e trabalhado para que eu supere os meus desafios, os meus alunos também têm. Então, é interessante que eu também olhe para cada um dos meus estudantes, para cada um dos meus alunos, das crianças com quem eu trabalho, que cada um também tem esses desafios. E quando alguém, seja você profissional da educação, seja um estudante, um aluno seu, uma criança que você atende, com quem você trabalha, não importa quem seja, mas se a pessoa está com dificuldade de avançar, de aprender, de se desenvolver, de ter sucesso, de ir para o mais, isso tem a ver com suas programações e com o que ela viveu no passado ou com emaranhados do seu sistema familiar. Ok? Emaranhamentos sistêmicos, né? E programações. Vocês estão conseguindo compreender? Se tiver difícil, se tiver pergunta, curiosidade, por favor, me falem e vão interagindo aqui comigo. Somos em bem poucos, né? A gente pode interagir. Quando você tem coragem de olhar para as sombras com a luz do autoconhecimento, consegue transformar os seus desafios em oportunidade de evolução. E é um dos motivos que o desenvolvimento pessoal é tão importante. Por quê? Porque qualquer processo de desenvolvimento pessoal exige autoconhecimento. Você precisa entender quem você é, como você funciona, o que você pensa, quais os seus limites, seus desafios, suas dificuldades, quais as suas habilidades, seus potenciais, né, pontos fortes, pontos fracos. E com isso, com esse conhecimento, né, de quem você é, como você funciona, vai ficando mais fácil de você ir para o mais, de você avançar, de você evoluir. Então, é preciso coragem de buscar o autoconhecimento. E o autoconhecimento exige que você remexa nas suas programações, que você revire nas suas sombras, que você coloque luz naquilo que você ainda não tem coragem de olhar ou que ainda não enxergou. Né? E aí, quando você vai entendendo o porquê você não avança, o porquê você não funciona de uma forma melhor, porque a sua vida não vai, compreendendo e ressignificando isso, você consegue dar os passos que precisa. Então, eu vou contar um pouquinho, né? Eu compartilhei essa história essa semana no meu Instagram, eu vou recontar ela aqui. Para quem já leu, né, pode interagir comigo e trocar uma ideia, e quem não leu ainda, quem não leu lá no meu Instagram, escute a história que vale a pena ser contada. Para que vocês entendam por que eu sou tão fã do desenvolvimento pessoal, por que eu acredito tanto, né? E por fatos e experiências que aconteceram na minha vida. Então, lá em 2006, eu ganhei da minha irmã, da Marilene, né? No meu aniversário, esse livro aqui do Augusto Cury, 12 Semanas para Mudar uma Vida. Eu não sei exatamente a razão pela qual ela deu o livro, mas talvez ela percebesse de alguma forma que eu precisava, ou alguém indicou na livraria, ela sabia que eu gostava de ler, mas não importa. Eu acho que o universo
se mobilizou para esse livro cair nas minhas mãos. Quando esse livro caiu nas minhas mãos? Mais ou menos uns 6 meses depois de que das minhas duas avós falecerem no mesmo mês. Então, assim, eu nunca tinha perdido ninguém próximo, eu nunca tinha lidado de tão perto com a morte de alguém tão próximo. E eu gostava muito das minhas avós. A avó materna, eu não tinha muita proximidade com ela, a gente visitava uma vez por ano, na minha infância e adolescência, mas ali, nessa fase, ela já era bem idosa e eu e a minha mãe visitávamos, às vezes o meu pai junto, visitávamos ela quase todo final de semana. E a minha outra avó, sempre nós tivemos uma relação bem próxima, né? Às vezes até de conviver assim no dia a dia, quase todos os dias. E quando, em menos de um mês, as duas faleceram de repente, sem nem estarem doentes, ou, né? Quando as duas de repente faleceram, em menos de um mês, foi muito difícil para mim lidar com esse luto. E para piorar, quando nós estávamos indo para o velório de uma das minhas avós, eu estava indo com meu pai, minha mãe, meu cunhado no carro. Não, acho que o meu pai não estava junto. Estava minha mãe, o meu cunhado e eu dirigindo. E eu estava muito tenso, muito triste, e num trecho da estrada de interior, eu me perdi na direção. O meu cunhado foi mexer em alguma coisa no carro, no rádio do carro, e eu fui auxiliar ele ali e me distraí. Né? Eu já estava meio desconectado mesmo por causa de tudo que estava acontecendo, e me distraí e batemos num poste. O poste caiu, deixei metade da cidade sem luz, e a minha mãe quebrou o nariz na batida. Então a minha mãe não pôde nem ir para o velório da sogra, ela teve que ir direto para o hospital. Então foi uma situação assim muito complicada. Eu acabei continuando a viagem daí para levar meu cunhado, né, e o meu pai até o velório, e eu voltei depois para ir no hospital com a minha mãe. Mas a minha mãe teve que ficar no hospital horas e horas até ser atendida, e nas semanas seguintes ela sofreu muito. Então, assim, tudo o que tinha acontecido e mais eu ter causado aquele acidente, ter feito minha mãe sofrer, me levou a um estado de muita tristeza. E eu não fui, na época, em psicólogo, em terapeuta, em nada, mas eu imagino hoje, pelos sintomas e como eu fiquei nas semanas seguintes, que eu entrei num quadro depressivo. Não tomei medicamento, né? A gente ainda era muito resistente a buscar ajuda, e só que eu acabei me conectando um pouco mais com a espiritualidade naqueles meses seguintes. Quando a minha irmã me deu esse livro, 12 Semanas para Mudar Sua Vida, do Augusto Cury, né? Para mudar uma vida, eu pensei, agora é a oportunidade de eu sair disso, dessa situação, desse estado que eu me encontro, desse desânimo, dessa desesperança, de estar perdido pela vida como eu estava. É claro, eu continuei o meu trabalho, eu ajudei em casa, principalmente porque a minha mãe e meu pai precisaram muito da minha ajuda, porque a minha mãe passou por cirurgia e tudo, mas internamente eu estava todo enfraquecido e muito bagunçado. Eu peguei esse livro e vi nele uma esperança e comecei a ler. E entendi logo no início que ele traria um passo a passo para eu fazer um movimento de mudança na minha vida. E eu resolvi seguir o livro e fazer as reflexões e os exercícios religiosamente, quer dizer, na íntegra. Então eu lia o capítulo, refletia, tem todas umas reflexões no final, e aí eu fazia os exercícios. Nesse movimento, eu fui a cada semana me despertando para alguma coisa. Então eu vou mostrar para vocês aqui os resultados que esse livro trouxe para a minha vida. Tem pessoas que criticam Augusto Cury, tem pessoas que são contra livros de autoajuda, livros voltados para o desenvolvimento pessoal. Ok, cada um com a sua opinião. Mas eu estou compartilhando
a minha experiência e o que deu certo para mim, tá? Naquela época. Então, os resultados que eu tive após essa leitura e esses exercícios ao longo dessas 12 semanas. Primeiro, eu comecei a despertar para a reconexão com a beleza da vida e do mundo. Eu aprendi, eu lembro tão bem que quando eu li o livro, eu comecei a entender que o feio e o belo são muito daquilo que nós julgamos. E eu comecei a perceber que existe beleza em coisas que antes eu não via. Que não é porque uma casa é mais humilde ou de pessoas mais pobres, né, ou de baixa renda, que não tem uma beleza ali. No jeito que as pessoas organizam as coisas, em como aquela casa é, até na própria, né? Por exemplo, uma casa de milionário tem uma arquitetura, uma casa de uma pessoa muito humilde tem uma estrutura que também tem a sua beleza. E eu comecei a perceber que existe beleza nas pequenas coisas. E eu também comecei a entender. Deixa eu ver, alguém. Já tive esse livro, mas não cheguei a ler. Foi levado por uma enchente junto com muitos outros. Que pena, Fabiana. Mas quem sabe você possa. Ele ainda está disponível nas livrarias, né? Quem sabe? Eu elevei de forma extraordinária minha autoestima e minha autoconfiança. Então eu fui sentindo a cada exercício, a cada semana, tinha exercícios, né, diários e a toda semana mudava os exercícios diários. E eu fui sentindo que a cada dia eu estava mais autoconfiante. Passei a viver a espiritualidade de uma forma mais profunda, sem ficar tão preso a rituais. Aprendi a lidar melhor com as emoções e experiências difíceis do passado e me abri para a possibilidade de construir uma família e ter filhos. Então, eu até então, né, eu nunca tinha tido um relacionamento de fato que eu tinha assumido. Eu até tinha me apaixonado algumas vezes, eu tinha me envolvido com pessoas algumas vezes, mas nunca eu tinha assumido um relacionamento como um relacionamento sério, como um relacionamento com futuro e que eu me entregasse de verdade. Então, em poucos meses, no mesmo ano, né, em que eu li o livro, foi por volta de setembro que as coisas começaram a se movimentar na prática, né? Então, eu tinha 28 anos na época e comecei a namorar firme pela primeira vez com a Juliana, que hoje é minha esposa. E é interessante porque é uma mulher, né? A Juliana é uma mulher que se encaixa perfeitamente no perfil de esposa que eu esperava. O relacionamento ele foi se configurando muito claramente nas expectativas e naquilo que eu acreditava que deveria ser um relacionamento ideal ou que poderia ser a mulher da minha vida ou dos meus sonhos. Então eu esperava que fosse uma mulher um pouquinho mais velha que eu, que tivesse maturidade, que fosse gostasse de ler, tivesse uma conexão espiritual, que fosse inteligente, que me compreendesse, que gostasse de uma parceria, de fazer um relacionamento como uma parceria onde há dar e receber contribuição dos dois lados. E realmente foi assim que aconteceu, né? E ela disposta a ter filhos e tal. Então eu sei que a presença dela na minha vida e a família que construímos só foi possível porque acreditei e mudei a minha postura interna e externa. Vejam se está fazendo sentido para vocês, se vocês estão compreendendo. Então, às vezes, né, um livro como esse pode mudar, pode contribuir muito para a nossa vida. E assim, às vezes, um movimento como esse de ler um livro de autoajuda ou autodesenvolvimento, perdão, ler um livro como esse, às vezes, nos provoca a ação, ao movimento, a fazer algo. E nos traz um passo a passo que a gente não conseguiria sozinho.
Uma outra coisa que é importante quando nós buscamos o desenvolvimento pessoal, né, se eu tivesse mais um conselho importante para dar para vocês, ou um dos mais significativos, seria esse: abandone a competição. Uma das causas mais importantes das dores e dificuldades dos profissionais atuais, o que inclui os educadores, é a competição. Vocês já pararam para pensar nisso? Como o mundo é ainda competitivo e como há competição entre as pessoas? E toda vez que nas relações de trabalho você vê pessoas puxando o tapete umas das outras, criticando umas às outras, criando atrito, confusão, ou querendo se aparecer para mostrar que é melhor do que o outro, né? E não para mostrar o trabalho, divulgar, mas sim para querer mostrar que é melhor do que outra pessoa, ou tomar o lugar de outra pessoa. Toda vez que isso acontece, né, é a competição que está acima de qualquer outra coisa. E nós crescemos em um mundo competitivo e egoísta, por isso ficamos nos comparando com as outras pessoas e queremos ser melhores do que elas. E se nós não tomamos cuidado, é exatamente esse modelo que nós ensinamos para os nossos filhos e para as crianças na escola. Competir uns com os outros, ser melhor do que os outros, né? Ganhar, ganhar. Aí a gente faz concursos, a gente faz competições para ver quem é o melhor. E aí a pessoa que é a melhor, ela está à frente dos outros e como se ela estivesse tirando o lugar de alguém ou dos outros para que ela esteja no primeiro lugar, nos primeiros lugares. Percebe como isso está presente na nossa cultura escolar? Talvez, em vez disso, você possa passar a comparar-se com as suas versões do passado. E procure, dia após dia, ser uma melhor versão de si mesmo ou de si mesma. Então, toda vez que eu penso em desenvolvimento pessoal para mim e eu vejo que eu estou me comparando com outras pessoas, logo eu percebo que não vale a pena eu me comparar com outras pessoas, mas vale a pena eu me comparar com eu do passado, com o eu do passado. Quer dizer, quando eu olho para o Ricardo de 1 ano atrás, de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, o que melhorou, em que eu cresci, como eu evoluí, né? Dessa forma, é interessante se comparar. E quando a gente começa a pensar dessa maneira, além de se comparar com o nosso eu do passado, nós podemos, em relação aos outros, procurar ver o mundo como uma grande comunidade de evolução, onde todos podem crescer juntos. Então, olha só, eu tento dia após dia ser uma versão melhor de mim mesmo, competindo comigo mesmo. Quer dizer, eu quero que o Ricardo, e isso eu tenho para mim já há algum tempo, eu quero que o Ricardo de amanhã, de 14 de março de 2023, seja um pouquinho melhor do que o Ricardo de hoje, de 13 de março de 2023. E eu quero que ele seja bem melhor do que o Ricardo do ano passado, e eu quero que ele seja muito melhor do que o Ricardo de 4, 5, 10 anos atrás. Percebem? Então eu me comparo comigo mesmo, procurando ser uma versão melhor de mim a cada dia, a cada mês, a cada ano. E em relação aos outros, eu procuro ver os outros como meus aliados. Aliados em quê? Num mundo que precisa evoluir. E aí eu entendo que as pessoas podem ser minhas parceiras nesse processo de evolução, onde todos crescem juntos. Entendendo as coisas dessa forma, eu vou para a sala de aula entendendo que os meus alunos podem ir comigo junto ao conhecimento. Crescemos juntos. Eu posso também entender que meus colegas de trabalho podem ir comigo junto a uma educação melhor, ao conhecimento, à evolução, à melhoria, ao progresso, ao desenvolvimento, né? Uma escola melhor, uma educação de qualidade, uma escola mais participativa, mais democrática. Ok, meus sonhos, os sonhos da comunidade, o projeto da escola
a gente pega na mão um do outro, a gente abraça um ao outro e vamos juntos. Cada um querendo ser melhor do que foi ontem, e não melhor do que os outros. E não querendo derrubar ou superar ninguém, mas superar a si mesmo. Quem estiver adiantado na caminhada vira uma inspiração e não um rival. Então eu olho para quem está à minha frente e eu penso, que legal isso que essa pessoa está fazendo. Que maravilha, isso me inspira. O exemplo dela me dá força para que eu possa fazer ainda melhor, para que eu possa fazer melhor, para que eu cresça e me desenvolva também. Para que eu chegue no patamar em que ela chegou ou ainda mais. Mas não porque eu a invejo ou porque eu quero tirar o lugar dela, mas porque o mundo precisa de pessoas que cresçam e que estejam no nível como ela está. Então eu olho, admiro, me inspiro e vou nesse caminho, nessa direção. Não exatamente querendo copiar ou fazer igual ou ser a outra pessoa, mas eu modelo, né, exemplos de coisas boas que a outra pessoa tem e que servem para mim e eu vou me aperfeiçoando também e vou crescendo também. E eu começo a me unir a pessoas que também buscam o crescimento, a pessoas que também buscam a evolução. Pessoal, eu já estou quase chegando no final, tá? A proposta não é demorar mais do que 1 hora. Então, isso aqui é uma coisa que eu trabalho muito principalmente em palestras, em vivenciais, mas com o meu grupo de mentoria também, que é a importância, né, de colocar a vida em equilíbrio para que eu possa ter sucesso profissional com qualidade de vida. Lembrem que eu falei lá no início dessa aula de como a qualidade de vida influencia no sucesso profissional e vice-versa. Então, para que eu possa ter sucesso profissional com qualidade de vida, eu preciso aprender a olhar para cada área da minha vida e não desprezar nenhuma delas. E ter planos e sonhos para cada uma delas. Porque, olha só, segundo Vishen Lakhiani, né, eu estou trazendo esse livro aqui, eu gosto muito de trazer conteúdos desse livro, porque é um outro livro que me ajudou muito nesse processo de desenvolvimento pessoal. Ele diz que as 3 perguntas mais importantes que todo ser humano deve fazer é: que experiências eu quero ter? Que crescimento eu preciso ter ou eu quero ter para viver essas experiências? E quando eu vivo essas experiências e tenho esse crescimento, que contribuição eu posso dar para a humanidade? Então, dentro de cada uma dessas áreas, eu respondo a essas perguntas. E se eu conseguir ter resposta para essas perguntas, que experiências eu quero ter, que crescimento eu quero ter e que contribuição eu quero dar, eu consigo ter aí ideias para ir em busca do meu desenvolvimento pessoal que são infinitas. E eu consigo crescer continuamente. Eu sei que a Fabiana, que está aí, já viveu comigo a experiência. A Fabiana fez uma mentoria comigo, né, Fabiana? Já fez uma experiência de olhar para as 12 áreas de equilíbrio da vida, né? E eu trabalho isso com todos os mentorados, porque isso para mim, é super importante quando se fala em desenvolvimento pessoal. Equilibrar as áreas da vida e olhar para todas elas. Se reconectar com os sonhos, traçar metas, objetivos. Bom, já que eu estou falando um pouco demais hoje, né, e vocês quase não estão falando, eu vou caminhando para o final com essa citação desse livro, do Código da Mente Extraordinária, do Vishen Lakhiani, que diz: às vezes as coisas parecem caóticas quando você assume o controle, mas tenha fé em si mesmo. Você nasceu para fazer isso. O grande dom do ser humano é a nossa capacidade de ver o mundo de outra forma, de inventar novas soluções, e então usar o que sabemos para transformar nossas vidas e mudar o mundo. A cultura não é estática, ela vive e respira, feita por nós em tempo real, no fluxo da vida, destinada a mudar à medida que o nosso mundo muda.
Assim, vamos em frente. Tudo começa em casa, com você. A vida nos seus termos. Então, eu proponho nas minhas aulas, nas minhas mentorias, que eu proponho para cada um de vocês o que eu tenho assumido para mim, uma postura de vida evolucionária, que é quando você se preenche e não precisa mais ficar mendigando e implorando dos outros. O que isso significa? Quando eu busco desenvolvimento pessoal, eu vou aprendendo, me desenvolvendo, conhecendo mais, tendo experiências, eu vou me preenchendo. E vai diminuindo, com o tempo, aquela sensação de incompletude ou de vazio, ou de que eu não tenho, de escassez, de falta, de, de não ser o bastante, de não ser o suficiente. E aí eu paro de ficar cobrando dos outros ou de mendigar amor, conhecimento, cuidado ou outras coisas. Eu mesmo passo a tomar conta da minha vida. Eu mesmo vou em busca do que eu quero. Cuide primeiro de si. Por outro lado, ninguém pode oferecer o que não tem. Então eu sempre digo, ninguém dá o que não tem, ninguém ensina o que não aprendeu. Então primeiro eu me encho e depois eu transbordo. Às vezes nós queremos dar sem tomar primeiro, sem receber primeiro. Então, eu recebo, eu tomo dos meus professores, dos mestres, dos autores de livros, dos mentores, das pessoas que falam na internet que eu sigo, não importa, né? Dos meus pais, das pessoas mais experientes, dos especialistas. Eu aprendo, eu vivo as experiências, eu me desenvolvo, e quanto mais eu cresço e mais eu tenho em mim, mais eu posso oferecer para os outros. Então, quando você sente, eu ainda não sou bom o bastante, então talvez você precise também se preencher um pouco mais. Talvez não seja só falta de autoconfiança. Talvez seja falta de desenvolvimento pessoal, de crescer. Quando você se sente pleno de si, pode transbordar o bem, e o mundo exterior será um reflexo de quem você é e do que você oferece. Isso é o que a gente chama de transbordo, né? Eu vou me sentindo pleno, cheio de coisas boas, de tudo que eu sei, do que eu aprendi, do que a minha vida se transformou, do que até onde eu fui, o que eu já alcancei. E aí eu começo a partilhar isso com outras pessoas e a espalhar isso para o mundo. Com alegria, com benevolência, com amor, com compaixão, com dedicação, com persistência, muitas vezes, com resiliência. E eu vou observando que o mundo à minha volta vai melhorando conforme eu melhoro, conforme eu cresço. Porque o mundo exterior é muito um reflexo de quem eu sou e de onde eu estou. Em que lugar eu estou, né? Então, eu convido vocês a evoluir e provocar evolução. Isso é evolucionar. Conte com a minha ajuda nessa jornada evolucionária. Como na semana passada, eu vou compartilhar de novo, né, o link para o formulário de inscrição. Só deixa eu pegar aqui o link direitinho. Quem quiser ter uma sessão de diagnóstico gratuita comigo, em que eu vou conversar com você sobre a sua situação atual e entender como você está hoje, quais são os seus desafios, por que você está buscando desenvolvimento pessoal, ou por que você precisa dele e onde você quer chegar. Nessa conversa, a gente vai ver, né, eu vou ajudar você a compreender se, se o meu trabalho
pode ajudar você. Eu imagino que possa, porque se você está aqui na minha aula assistindo até agora, né? É porque você tem alguma conexão com o meu conteúdo, é porque você se sentiu chamado, é porque você está buscando isso. E se você está buscando isso, vale a pena você dar um passo a mais. Qual é esse passo a mais? Se inscrever. Espera aí aqui, deixa eu ver. Se inscrever, então, para ganhar uma sessão de diagnóstico gratuita comigo. Eu vou colocar aqui no bate-papo, onde você pode entrar e preencher o formulário, tá? Só um minutinho. Aqui está o bate-papo. Ok, está aqui o link, né, para preencher o formulário e se inscrever para ter uma sessão de diagnóstico gratuita comigo e ver se de repente você pode ser um dos meus mentorados, uma das minhas mentoradas. As nossas, os meus serviços, né, de mentoria e consultoria, eles estão disponíveis continuamente, então não tem uma abertura de turma específica. Eu tenho um grupo de mentoria para profissionais de educação que está aceitando, semanalmente aceita pessoas novas, se você estiver apto para entrar, e lá eu conduzo você nesse processo de desenvolvimento pessoal que a gente viu aqui hoje. É como se eu pegasse você pela mão e dissesse, vamos lá, vamos comigo para o mais. Junto com esse grupo aqui, é um grupo que já está se reunindo há um tempo, algumas pessoas já desde outubro comigo, né? E eu também atendo no individual, quando você, eu gosto de um processo mais sozinho, individualizado, também serve, preenche o formulário e a gente vai ver de que forma eu posso ajudar você. Para cada uma das suas necessidades existe uma forma de ajudar. A Marisa está respondendo obrigada, vou marcar logo a próxima mentoria. Que bom, Marisa, você começou um processo há pouco tempo, né? Agora deu uma pausa e imagino que você já está preparado agora para voltar e seguir ainda para o mais, né? Pessoal, fica aberto agora para dúvidas, perguntas, questionamentos e aí a gente encerra, que já estamos dando agora, estamos completando 1 hora. Se vocês quiserem dizer ali no bate-papo, qual foi a maior contribuição dessa aula para vocês hoje, ou o maior aprendizado, o maior insight, né, que vocês tiveram na aula de hoje? O que de melhor vocês aprenderam? Escrevam ali rapidamente, né, antes que a gente encerre. São muitas emoções nas mentorias, muito boas, Marisa. Você está falando das mentorias, das sessões individuais que eu fiz com você? É isso? Isso, legal. E mexer nas emoções às vezes dói um pouco, né, Marisa? Mas o resultado depois ele é incrível. Mais alguém tem alguma coisa para compartilhar do que aprendeu? Se tem alguma dúvida? Se não, nós encerramos, né? Eu vou postar depois esse vídeo lá no YouTube. Se vocês quiserem, Fabiana, André e Marisa, se vocês estiverem disponíveis para abrir a câmera e a gente fazer uma foto, a gente pode fazer se estiverem disponíveis, né? Ok. Uhum. Deixa eu só abrir aqui, colocar aqui a minha galeria. Certo. Vou tirar um print, faça um sorriso, por favor. Isso. Ok. Muito bem. Então, muito obrigada pela participação, né? Andréia, Fabiana, Marisa, e os demais também que já entraram e saíram. E a gente vai encerrar por aqui. Compartilhem o vídeo depois, né? Compartilhem o grupo.
Vocês sabem que esse grupo vai continuar, esse grupo não, essas aulas gratuitas vão continuar acontecendo, né? E é isso por hoje. Até mais então. Tchau, tchau.